Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Caindo a Ficha. E hoje, tema de integrante, vocês estão preparados? Então a gente vai falar na live de hoje sobre caminho de cura. Você sustenta o processo? Oi Ana, boa noite. Verdade com açúcar já chegando. Vou esperar um pouquinho o pessoal chegar. A Lilian tá por aqui, a Pamela tá por aqui. Lobisomem tá por aqui. Quanto tempo que você não vem às nossas lives? Seja bem-vindo. Thaís, boa noite, meu amor. Professora Dai Gomes, sejam muito bem-vindos. Gente, hoje... Oi, André, tudo bem? Sejam bem-vindos. Kátia já chegou. Dani, tudo bem, minha lindeza? Seja muito bem-vinda. Olha só, tem gente especialíssima hoje aqui na live, hein? Então vamos lá, vamos conversar sobre caminho de cura se você sustenta o processo. Gente, quem me escuta falar de cura, né? Primeiro eu vou desmistificar um pouquinho a cura com vocês, porque a cura ela é um processo, né? E esse processo ele envolve a sua análise, a sua elaboração. Então a primeira provocação da noite: quanto você está disposto a pagar o preço da sua cura? Já pensaram sobre isso? Nossa, Cíntia, mas a cura tem um preço? Tem. Sabe por que a cura custa? A cura custa olhar para aquilo que toma o lugar dela na sua vida. A cura custa você revisitar comportamentos que podem ser destrutivos contra si mesmo, a sua relação com você, a sua conexão com o outro, com a vida, ou até com os seus objetivos, né? Quantas pessoas falam aqui pra mim assim: eu quero muito prosperar, as coisas nunca deram muito certo e agora eu tenho certeza que eu vou deslanchar. E aí de repente essa pessoa, na hora de receber o dinheiro, vamos supor que seja um profissional autônomo, alguém liberal, na hora de receber tem medo de cobrar. Então você percebe como um comportamento não está alinhado com o objetivo. E quando eu digo eu quero curar a minha relação com o dinheiro, por exemplo, se eu continuar com esse comportamento, muito provavelmente o resultado vai ser o mesmo, né? A Nelly já chegou, boa noite, a Alessandra tá aqui, a Lani, Flor de Acácia, Luzia, boa noite, minha lindeza, Paulo, Pamela, sejam bem-vindos. Então, o que a gente vai conversar hoje é um contexto assim, sobre a minha experiência analítica, tá, gente? E como eu falo sempre, é a minha visão, é a minha opinião, muitas vezes, sujeita a alguns equívocos, claro. Então eu peço que não acreditem em mim, mas que busquem a análise, né, própria, e que busquem outras opiniões também a respeito. É sempre muito importante a gente analisar e percorrer, né? Então eu vou falar um pouquinho da minha interpretação aqui de consultório. Então, quando a pessoa chega no consultório querendo compreender o seu processo, eu já comunico que bancar um processo analítico vai envolver algumas despedidas, vai envolver algumas perdas, vai envolver um compromisso, né? Eu costumo dizer assim, a consciência ela é subida, mas não é porque é subida que precisa ser penoso. Entendem? A Nai tá aqui, oi Nai, tudo bem? Seja bem-vinda. Então, gente, não é porque é subida que precisa ser sofrido. Vamos imaginar que você está subindo uma montanha e que a cada um pouquinho que você sobe, você tem uma visão mais ampla da situação. Você tem uma condição de entender um pouquinho melhor sobre o lugar que você está, sobre o terreno, sobre a área, se ali pra frente vai ter um pouquinho mais de pedra, se não vai, se o terreno tá ficando mais plano, o que que tá acontecendo ali, se tá muito alto, se o ar tá ficando um tanto rarefeito. Você vai entendendo o caminho durante a caminhada. Então, se você tá subindo, cansou, descansa, mas não desiste, né? Porque o processo de cura vai envolver sim despedidas, afastamento com algumas pessoas. O processo de cura envolve um preço. E aí você está disposto a pagar esse preço? Então, aqui no meu consultório, a análise ela é meu carro-chefe, vocês sabem disso. E eu uso também ferramentas integrativas, porque eu acredito que nós somos a união de corpos e sistemas. Nós somos a união da história da nossa família, da nossa história individual,
Nós somos um tanto de sonhos, de expectativas, de desejos, de vontades. Mas e aí, o quanto isso se manifesta? A verdade que o Açúcar está dizendo, eita, que as fichas vão cair essa noite, e já deve estar caindo algumas por aí, né? Então, quando a gente percebe que a gente é a somatória de tudo isso, né? Você imagina que você se apropria de toda essa história, de todo esse enredo, e aí sabe o que a gente faz? A nossa mente pega tudo que você tem e ela vai desenvolver o script da sua vida. Ela vai desenvolver um enredo. Ela vai desenvolver a partir de todas as suas crenças, de todos os comportamentos aprendidos, das programações que você trouxe da sua família, tudo. Ela vai fazendo associações, ela vai criar um enredo, ela vai criar uma história, um discurso interno, e você vai transformar essa história e vai se apropriar dela com tanta força que quando você se deparar com o processo de cura, talvez você tenha que revisitar essa história e dizer tchau para alguns aspectos ou para algumas partes dela. Não é rasgar, cortar e jogar fora. Veja bem, às vezes a gente cria um enredo e a análise vai fazer você prestar atenção se isso é ilusório ou se isso é real. Tá fazendo sentido? Tá muito difícil? Então imaginem assim, ó, sabe aquelas comitivas de guerra onde tinha os cavaleiros que iam à frente com o estandarte? O que era esse estandarte? Era um símbolo ali da comitiva, do país, não sei lá o que. E aí, esses homens que estavam à frente com o estandarte, esse estandarte representa a nação, simboliza a honra, liderança, pertencimento. Então imaginem que é isso que a gente faz com a nossa história. A gente recruta um monte de coisa que a gente aprende ao longo da vida, a gente cria um enredo e a gente reproduz. E é assim que funciona, cada um tem uma história pessoal. Eu não estou dizendo que a história de cada um seja uma ilusão, não é isso. Mas quando você começa a observar pontos que você repete, você fala, ué, o que tem de errado na minha história? Uma história tão linda de superações, de perdas, de ganhos, de desejos, de realizações. Então, quando a gente analisa a nossa história, o que faz sentido para você e o que já não faz mais sentido para você? Porque o script da nossa vida, ele precisa de vez em quando ser ajustado, sofrer algumas alterações. Thalita tá aqui, boa noite, seja bem-vindo. Jorge, Malu, sejam muito bem-vindos. Então, quando a gente começa a olhar para todo o nosso script, a gente começa a identificar o nome de cada situação, a gente começa a entender as dores que a gente fez amizade. E aí, quando eu falo para a pessoa, olha, né, a sua dor tem um nome, o nome é esse daqui. E isso não é um diagnóstico, é só muitas vezes a pessoa não identifica que ela tem muita raiva e quando essa raiva vai acalmando, ela encontra o medo por detrás dessa raiva. Então, o medo faz ela ficar num corpo de defesa e na defesa ela ataca, na defesa ela acaba mostrando a agressividade para se defender. E aí quando ela descobre que a raiva acontece em função do medo e a gente vai trabalhando nesses medos mais profundos, a raiva também não precisa mais ficar. Então são várias despedidas e a pessoa passa a se reconhecer de forma diferente. Por isso eu disse, a nossa história de vida é um script que a gente conta pra gente, uma historinha ali, que de vez em quando você vai ter que ir lá e retificar. De vez em quando você vai ter que ir lá e deletar algumas partes para incluir partes novas que vão complementar todo esse enredo, que vão complementar o seu histórico e toda a sua jornada. Toda a sua jornada faz parte de você. Aqui você cansa de me ouvir falando. A gente não exclui nada do que aconteceu a gente exclui. Mas a gente precisa muitas vezes olhar de novo para entender se realmente aquilo ainda faz sentido e se aquilo ainda faz parte de mim no meu script da vida. Ou se isso se transforma num comportamento que me bloqueia frente àquilo que eu quero desenvolver. Tá fazendo sentido para vocês? Muito bem. Teve uma palestra que eu escutei um tempo atrás de um empresário, eu acho que ele é dono da WhatsApp, acho que é esse o nome da empresa dele, e ele diz assim, quem não banca o processo não vive o propósito. Eu gostei dessa frase, eu até anotei, quem não banca o processo não vive o propósito. Isso serve para muita coisa, gente, inclusive para o processo terapêutico. Por quê? Porque muitas vezes, quando a gente entende que
faz parte da cura bancar um processo, um caminho, uma jornada, fica muito mais fácil que você continue no movimento, porque conforme a gente caminha, o caminho se abre, como dizem os monges tibetanos. Só que para isso a gente tem que bancar o caminho, a gente tem que não ter medo de fazer esse movimento. O nosso medo é do desconhecido. E muitas vezes, por ter medo desse desconhecido, a gente volta e começa a olhar para trás para voltar para um lugar que, apesar de muito sofrimento, é o lugar conhecido que a gente tem. Então, às vezes a gente perde oportunidades na vida por olhar para trás e falar, não, ali eu conheço. Mesmo com dor, eu prefiro aquele lugar. Né? Não sei se você se identifica com essa fala, mas muitas vezes a gente já fez isso na vida, né? Eu, você, todos nós, um dia já passamos por isso. Então, quando eu ouvi essa frase, eu também tenho uma outra que eu uso em consultório, que eu digo assim, faz parte da cura o desejo de ser curado. Faz parte da cura o desejo de ser curado. Por quê? Porque não basta eu querer me curar, eu preciso me abrir para o processo. Né? Então eu decidi falar sobre isso hoje, porque principalmente na era digital, a gente se acostumou a uma coisa muito louca. Quem é da minha idade, eu tenho 42, vou fazer 43 em abril. Quem é da minha idade mais ou menos sabe como que era para você fazer um trabalho escolar. Você tinha que ir lá na biblioteca, você não podia muitas vezes tirar o livro de lá para xerocar, né? Não podia xerocar o livro, então você procurava ali no índice, encontrava o tema, copiava as páginas, não era assim? E hoje, como que é? Hoje você funciona a sua vida, você resolve sua vida num clique, né? Hoje as coisas não precisam mais ser tão difíceis. Hoje as coisas são super simples, super fáceis, né? E aí o que que acontece? Grande parte de nós diminuiu a paciência para qualquer coisa que exija processo, qualquer coisa que exija tempo, né? Quando eu comecei a brincar de Instagram, as pessoas que me orientaram, né, a Rafa ficou comigo um bom tempo, ela falava assim, sim, tem que fazer vidinho curto, porque longo as pessoas não assistem. Eu falava, gente, mas como fazer para falar de um tema profundo num vídeo muito curto? Difícil, né? Por isso que hoje tem uma grande bagunça, né, em relação a temas que são lançados em menos de 1 minuto e falado por pessoas que se consideram especialistas. Mas o quanto que a gente se torna especialista da nossa vida e da nossa história se a gente só olhar para o raso? Me contem se está fazendo sentido. Vocês estão tão quietinhos aí que, né? Mas me deixem saber o que vocês pensam sobre isso. Então hoje pensar, elaborar, analisar pode ser uma tarefa muito árdua para alguns de nós. Uma vez que, né, a pesquisa do Google já até morreu, hoje você tem o chat GPT, o cara fala com você, você não precisa nem digitar. Nem digitar você precisa, então, quer dizer, ele te dá as respostas mais bem elaboradas, né? Sendo assim, e o processo analítico, e o processo interno, e o processo inconsciente, que é 95% da nossa constituição psíquica. Verdade que o Suca está dizendo, está fazendo sentido, estamos refletindo, maravilha. Então, para a gente bancar os processos do caminho de cura, você vai ter que começar a ter esse desejo, é o primeiro ponto, faz parte da cura o desejo de ser curado. Ter o desejo de começar a se investigar. Então, os nossos processos emocionais, nossos processos internos, eles não vão se resolver como na tecnologia, em um clique. Vai ser um pouco mais profundo e necessário que você mergulhe em si mesmo para ter essa compreensão de que o que é real e o que é ilusório, o que é a minha história e o que é uma justificativa interna para eu me manter no caminho que eu estou, para eu não me mover no sentido da cura. Então, a cura, como eu falei no começo, ela tem um preço. E aí, quanto que a gente está disposto a pagar o preço da cura? Então, o preço da cura, ele vai incluir assim, muitas vezes você olhar para a sua forma de se relacionar com esse script, rever tudo que está lá no seu estandarte. O que você... E às vezes a gente se orgulha, né? A gente se orgulha principalmente das histórias tristes. E tá tudo bem, tá, gente? Quando a gente se orgulha de algo é porque a gente superou. Então, tá tudo certo. Mas o que eu quero dizer é para você não se inibir de olhar para suas potencialidades, né? Porque olhar para frente, olhar para a vida é um fluxo contínuo, abundante, né? Eu estudei
ano passado, neurociência, e o professor me contou que a cada uma hora e meia, o nosso cérebro dá uma apagadinha e depois ele volta. O que é isso? Ele dá uma desligada para economizar energia e retorna. Então a gente não fica o tempo inteiro na presença, né? A gente não fica presente o tempo inteiro. A gente não suporta bancar a força da vida, a força da consciência, a força do fluxo, né? A vida é um fluxo e a gente não banca. Então por quê? Porque o nosso cérebro nos treina a ficar economizando energia. Então hoje, com os estímulos tecnológicos, nós economizamos ainda mais. Ou melhor, nós congelamos o nosso cérebro com tanta repetição de estímulo. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Tem gente chegando. Val, boa noite, seja bem-vinda. José, seja bem-vinda. Então, quando a gente olha para o nosso estandarte, para a nossa história, para o nosso script, você está fazendo uma conexão com pertencimento. Pertencimento a quem? Geralmente a sua família. A gente tem honras e lealdades aos nossos, a quem veio antes, inclusive a história de dor deles, né? Quando você vê uma família repetindo o padrão, é porque estamos conectados a essa história deles, de dor, de padrões de escassez muitas vezes, né? Tem gente que chega aqui e diz: eu não consigo prosperar, mas também, olha, meu pai teve uma empresa e quebrou, o meu avô roubaram as terras dele, e dali para trás você percebe que é quase que uma honra a uma marca de dor que esse sistema carregou. Então esse pertencimento muitas vezes são contratos de lealdade que a gente acaba estabelecendo com dores, com padrões de escassez, com medos. Mas acredite, se você chegou até aqui ou se você faz um processo terapêutico buscando uma compreensão maior de si mesmo, uma reparação interna que possa te colocar em contato com as suas curas, acredite, você realmente é capaz de bancar o processo. Tá? Então eu preciso esclarecer também o que eu quero dizer com a palavra cura, porque quando a gente fala cura, a pessoa pensa que vai resolver tudo, né? Do dia para a noite. Então uma doença, o que é a cura de uma doença? Depende do manejo dessa doença, depende de como você se relaciona com a doença, porque antes de existir uma doença, existia um doente, e esse doente, ele adoeceu emocional, mental, energeticamente. A doença é o que chega por último para comunicar o desequilíbrio que já estava acontecendo ali há um tempo, né? Então curar vem do latim curare e significa cuidar, zelar, preocupar-se, colocar atenção. Isso que significa a palavra cura. Então as pessoas relacionam cura à exclusão, a matar uma parte, né? E muitas vezes entender que a gente tem que segmentar não é bom, tá? Toda cura vem com incluir processos, reconhecer e incluir. Então, a gente não precisa ficar no julgamento do que aconteceu, a gente não precisa levar uma situação para uma ruptura brusca, a gente precisa matar muitas vezes a relação que a gente tem com algum processo. Tá caindo ficha aí, né? Na verdade, com o açúcar já colocou o telefone aqui. A gente precisa finalizar com processos, ou seja, deixar que alguns processos morram dentro de nós para que algo possa renascer. Porque quando a pessoa chega buscando cura, eu pergunto para ela assim: o que você está buscando? E às vezes ela me diz: eu quero ser feliz. E aí eu falo: tá, e o que envolve a felicidade para você? E muitas vezes a pessoa não sabe o que é a felicidade para ela. Ela sabe que ela quer ser feliz, mas não sabe como e não sabe o que é. Então, ou tem gente que fala assim: eu quero ser que nem você, eu quero ser sábia. E aí eu dou risada e digo: olha, eu não sei se eu sou sábia, mas eu tenho conhecimento e não tenho medo de usar. Então, o conhecimento é a melhor arma que eu tenho, né? Para conseguir melhorar a cada dia para mim, para o outro, para os que me conhecem, para os que se relacionam comigo, para eu conversar aqui com vocês. Então é o aperfeiçoamento, é o processo da jornada. Então a gente tem que observar que é algo muito importante, que são pontos, né? São peças, são aspectos da cura que eu diria que são degraus para que a gente chegue de forma ajustada do outro lado de qualquer processo que você queira vivenciar, de qualquer cura que você queira alcançar. E faz parte dessa jornada processo, felicidade, sabedoria e a própria cura. Vou explicar passo a passo para vocês. Por quê? Porque curar se trata de processar.
tá? Processar, analisar para compreender, se aprofundar na compreensão, colocar o teu foco do amadurecimento. Então, a cura envolve processar a dor. Então, curar é cuidar. Cuidar do quê? Cuidar do seu processo. Então, eu vou vigiar o meu processo. Se eu quero trabalhar o controle, se eu quero trabalhar os medos, se eu quero trabalhar a raiva, eu vou vigiar os meus comportamentos que envolvem isso. Eu vou me acolher ao invés de me julgar. Eu vou estar presente para acompanhar este processo. E não vou querer brigar e excluí-lo da minha vida, porque eu sei que ele precisa de transformação. Tá? Bom, a palavra processo vem do latim sedere, que é mover-se. Mover-se para frente, tá? E no português lá do século XII, isso foi entendido, compreendido como o conjunto de etapas para encontrar o objetivo. Então, olha lá, a cura eu tenho que observar de perto, eu tenho que cuidar, de zelar. O processo é o seguir etapas para alcançar um objetivo. E aí todos nós buscamos a felicidade, porém, o significado de felicidade, vocês vão se surpreender, vem de félix, ou seja, fértil ou fruto. Felicidade é fértil ou fruto. Ou seja, quando eu vou ser feliz? Quando eu tiver um terreno fértil para frutificar, para deixar crescer o fruto, para colher este fruto. Ou seja, a felicidade é um estado fértil. É um bom estado, eu diria, né? É uma terra fértil, capaz de germinar sementes, ou seja, em um campo infértil, que ele não é capaz de expandir, crescer ideias, maturar o processo, nada vai crescer, né? Aliás, vai crescer capim, porque matinho, assim, aquele capinzinho cresce até no meio do cimento, né? Então, quando a gente se permite essas renovações, quando a gente se permite observar que a gente oscila e que existem muitas oscilações internas, assim como na natureza, né? Respeitar e compreender esses processos, porque assim que é do lado de fora também é do lado de dentro. A gente precisa entender que a gente oscila, entender que não é porque você oscilou um dia que o seu processo não vai funcionar, que você não vai chegar na cura. Muito pelo contrário, significa que você está presente, está vigiando, está vigilante em relação ao seu processo. Então, aproveitar inclusive os movimentos da natureza, né? Que, claro, quando a gente consegue explorar essa terra fértil que a gente está aqui hoje fazendo o quê? Fertilizando a terra, né? A gente está adubando, a gente está preparando, a gente está pensando as sementes que a gente quer plantar, as ideias que a gente tem e que deseja prosperar. E aí você pergunta, por que eu não coloquei ainda essa ideia em prática? Será que não é uma ideia boa? Acredite, se a sua intuição está te cutucando, é porque você precisa plantar essa semente. Não duvide da sua intuição. Como diria Jung, a intuição ela faz parte, deveria, né, fazer parte dos 5 sentidos. Porque ela é um aspecto da nossa psique, ela existe, ela conversa com a gente, não tem nada de místico na intuição, é um potencial do nosso inconsciente. E quando você entende que você tem muito potencial escondido, você precisa perder o medo de usar. Você precisa perder o medo de descobrir. Porque se na sua consciência você tem muito medo, na polaridade oposta, lá no inconsciente, tem muita coragem. E você precisa descobrir esta coragem, desvelar essa coragem para você. Verdade que o Açúcar já colocou os telefoninhos aqui, acredito que as fichas estão caindo. Tá caindo ficha aí para você? Me deixa saber. Então, gente, quando a gente observa que esse processo nada mais é, processo de cura nada mais é do que a experimentação da vida em todos os seus momentos, em todas as suas nuances, eu consigo entender que eu sou capaz de escolher as sementes que eu vou germinar, eu sou capaz de preparar a terra, eu sou capaz de me preparar para novos passos, para novas sementes, para novas colheitas, né? Na natureza não é assim? Uma vez por ano, algumas flores lindas se apresentam para a gente, né? Então, pelo menos uma vez por ano, a gente tem que semear, cultivar ideias novas e prosperar internamente. O nome disso é amadurecimento, né? Porque mais do mesmo leva a gente sempre para o mesmo lugar, e vocês já estão carecas de me ouvir falar disso, e muita gente fala disso, né?
E aí, dentro do processo de cura e não menos importante, a gente tem lá a palavra sabedoria, que é uma palavra que aparece muito aqui no meu consultório, sabedoria. Então vamos lá, se a gente explorou cura, processo e felicidade, o que seria sabedoria? Sabedoria vem de saborear. Saborear, sabor, sentir o gosto. Ou seja, o que nos dá sabedoria? Experimentar. Se eu experimentar o processo, se eu experimentar a vida, se eu experimentar regar as minhas sementes, mexer e deixar minha terra fértil, né? Lançar novas sementes, eu vou me conectar à sabedoria. Por quê? Porque vai ser aquele buscador interno que está ali explorando esse terreno. Então, você foi lá, jogou novas sementes, viu o que precisava mudar, se teve planta que cresceu, planta que não cresceu, só que isso é durante o caminho, durante a jornada. E aí se você tiver fruto, você encontra a felicidade. E se você continuar experimentando esses frutos, você chega na sabedoria. Então a sabedoria é o saber de sabor, de experimentar, de testar, de observar o que funciona para você. Porque aqui nós temos ideias que funcionam para todos nós, mas como cada um vai utilizar essas ideias é muito particular, individual e pessoal. E só você vai poder saber como é essa experimentação que você promove em relação à sua vida, né? Então, escolher essas sementes, prepará-las para esse plantio, né? Depois da experiência desse plantio vai trazer resultado. Dependendo de como eu plantei, eu vou saber se eu devo plantar na próxima colheita. Eu não sei vocês, mas meu pai veio da roça, então essa coisa de colheita, ele fala muito, né? De preparar a terra, e a cada plantio que acontece, quando se colhe, muitas vezes eles queimam a terra inteira, joga fogo mesmo, para queimar ali as pequenas ervas daninhas, né? E aquilo queima elas até a raiz. Então eles vão e fazem um novo preparo da terra, porque então plantar em cima de terra queimada não é produtivo, preparam a terra e aí as novas sementes vêm. E este mesmo processo pode acontecer dentro de nós, respeitando as nossas estações, inclusive. Do lado de fora, muitas vezes não, sempre, as 4 estações, e do lado de dentro, muitas vezes nós temos nosso outono, nosso inverno, de repente vem a primavera e o verão, que é essa expansão para a vida, né? Então, quando eu entendo que a minha colheita não foi boa, eu vou testar uma nova colheita, a gente fala de renascimento, de renascer ideias, de renascer escolhas. Por isso que eu disse que de tempo em tempo a gente tem que olhar para o nosso script e ver se ele está adequado ainda à nossa vida, à nossa experiência, à nossa necessidade. Quantas vezes você já disse, nossa, mas estou num trabalho que não faz sentido hoje mais para mim? Ou então eu estou tô dentro de uma relação, ou eu tenho uma amizade que, não sei, parece que tem alguma coisa estranha. Sim, tudo muda o tempo inteiro. Desde o nosso corpo, que renova as células todos os dias, nosso esqueleto, que se renova a cada 7 anos, né? As roupas que vão deixando de servir, você vai crescendo e depois elas deixam de servir de uma outra forma, né? Deixa pra lá esse assunto, mas enfim. E aí você vai renovando tudo, suas roupas, o seu estilo, seu corte de cabelo, e aí você vai criando uma identidade externa, mas isso não acontece só externamente, isso acontece internamente também. Quero ver dormir essa noite depois dessa live. Oh, misericórdia, me conta a verdade com açúcar, dona Ilma, o que passa aí sobre esse plantio, essas novas sementes, né? Então nós somos seres em construção e nós dependemos de elementos, né? De buscar recursos para cada momento, para cada movimento, e todo recurso, todo movimento é um aprendizado para quem se coloca como aprendiz da vida. Ela está dizendo, o inconsciente cutucando minha colheita. Que bom, isso é muito importante. Que você receba cutucadas, mas olha só, não se pune, não se julga, só se acolhe e conversa com esses puxões, com esses cutucões, né? É assim que a gente vai organizando as novas ideias e preparando a nova colheita. Então é um processo, é uma construção, né? E essa análise interna é como se fosse mesmo
o seu terreno. Então, em que solo que você está plantando suas sementes, né? Qual que é a qualidade desse solo? Então, tudo isso é o processo de cura, é o processo que eu chamo de cura. É o processo de se apropriar de si mesmo, de não ter medo de retificar e nem de olhar para sua história, de não ter medo das despedidas, de não ter medo de olhar para as dores e acolher para transformar, de não ter medo de eliminar relações tóxicas, de se despedir de crenças limitantes, de programações que depositaram em cima de você, porque é isso, quando a gente chega na família, a gente é visto pelo olhar de outras pessoas e a gente compra e se identifica com as ideias de outras pessoas. E tudo bem, porque vai chegar um momento na sua vida que você vai olhar, você vai questionar, você vai falar, mas eu acredito nisso mesmo? Era isso que eu realmente queria acreditar? Por que eu acredito nisso? Por que isso para mim é tão difícil de lidar? Por que eu sou tão rígida em tais aspectos? Será que a gente vive uma realidade que a gente escolheu? Ou será que tem um monte de coisa em cima da sua essência, abafando a sua vontade de viver? Né? Então, quando eu falo de bancar o processo de cura, eu falo sobre isso. Você reconhecer as coisas às quais você se identificou com intensidade, mas que de repente deixaram de fazer sentido, não ressoam mais com você, com a sua vida, com o teu momento, com a tua alma. Então, quando eu falo de cura, pensa no queijo. Não tem o queijo curado? Quando a gente fala de processo, o processo. O que é o queijo curado? É um processo, né? Então, a cura é como um processo igualzinho do queijo. O que é um queijo curado? Um queijo branco que experimentou uma maturação, né? Uma maturação, e algum tempo depois esse processo se consolida e ali ele tem o que? Uma estrutura, ele é mais durinho, ele é mais compacto, ele é mais saboroso. Queijo curado é mais saboroso, já perceberam? É um gosto mais concentrado. Então a gente pode dizer que a cura é exatamente igualzinho o processo do queijo, é a maturação, né? Que vai envolver esse amadurecimento interno que vai nos direcionar para a nossa evolução. Só por curiosidade, o queijo branco, quando ele vai passar pelo processo do queijo curado, vai durar mais ou menos uns 30 dias, tá? Um processo bem feitinho. Aí tem o queijo, tem um que é um pouco menos, eu acho que é o meia cura, né? É isso, meia cura é até 30 dias. O curado de 30 a 60 dias, o processo dele. E o queijo extra curado até 90 dias. Como eu sei disso? Eu adoro queijo. E aí, me faz pensar que se o queijo, para ficar gostoso, com sabor e uma textura diferente, um sabor mais apurado, uma estrutura, né, que ele não é exatamente duro, ele tem uma estrutura, uma textura diferente. Se até o queijo precisa do processo, imagina a gente. Tá? Então, para a gente imaginar que a cura, ela é o processo e não um milagre ou uma mágica que vai acontecer pelo caminho, né? Então, imagina quanto tempo você experimenta a vida para conseguir saboreá-la, né? E aí, transferindo essa história do queijo para nós humanos, quanto mais tempo de exposição à experiência, porque o queijo está exposto a um processo. Então, para a gente, quanto mais tempo de exposição à experiência, mais aprendizado pelo caminho, mais movimento de saborear a vida, mais sabedoria você adquire e mais experiência, né? Então, saborear, sentir o sabor, isso te leva para a sabedoria. E sem experimentar a vida, sem passar pelo processo, você não vai ter a maturação para chegar até a sua cura. Então, o importante é lembrar de tudo isso, que só quem aceita esse processo experimenta as curas. Independente de você estar hoje dentro de um processo terapêutico ou não, a vida nos convida a esse processo, essa experiência e essas curas. Então não tem cura profunda com busca rasa, não existe, né? A sabedoria, ela precisa ter conexão com o processo. Uma busca pela sua felicidade é a busca da realização do seu fruto, é a busca do teu solo fértil. Então, obviamente, durante o seu processo, haverão sim
dores que vão se mover, despedidas, resignificação de crenças, assimilação de novas ideias, compreensão de coisas que eram ilusórias, que você chamou de realidade. Tudo isso faz parte do seu processo de cura. Então, quando o chamado para cura nasce, geralmente com dor, porque enquanto a gente está confortável, enquanto não tem movimento, a gente nem olha para curar. Curar o quê? Tá tudo bem, né? Então, geralmente esse processo nasce de algumas feridas, né? E as feridas iniciais, elas começam lá na família, né? Nenhuma família é perfeita, nós somos filhos de pessoas comuns que estão também em aprendizado, né? As dificuldades, elas acontecem desde cedo para todos. Então, as dores, elas são convites para qualquer tipo de cura, e as curas pedem profundidade, pedem análise, pedem processo. Então, seja a dor de que natureza for, né? Até rimou. A dor é sempre um convite para a cura. E como a gente não aprende a olhar desde cedo para esses processos emocionais, em algum momento da nossa vida a gente vai ser convidado a isso. E geralmente o indivíduo que busca pela cura, ele chega no consultório quando o sofrimento está assim insuportável, quando ele não consegue mais se relacionar com ele, com o outro, com a vida, com o trabalho, e muitas vezes a pessoa se vê presa a padrões destrutivos, né? Então, quando a gente começa a olhar para a cura, a gente faz uma escolha. Por isso eu disse que a cura tem um preço. E a escolha e o preço é escolher abrir mão, né, de tudo aquilo que está pesado, que está difícil, que está denso, que nem é verdade muitas vezes para o processo daquela pessoa, né? E aí você começa a compreender a profundidade da sua experiência. Verdade, o açúcar está dizendo, e amadurecer sem apodrecer, né? No meio do processo, não perder a alegria de viver. Exatamente. Nossa, que ficha, né? Que caiu para mim agora, eu adorei, né? Porque é justamente isso. Você vai amadurecer, se esse fruto não for colhido, olha só, se esse fruto não for colhido, vai acontecer exatamente o que a Alma falou com a gente aqui. Vai apodrecer, vai passar. Então, quantos frutos será que a gente já deu, mas a gente não colheu, né? Deixou passar. Por quê? Por medo, por receio, por o que vão falar, vão me julgar, né? Adorei, hein? Ilma, adorei. Muito bom. Então, quando a gente experimenta tudo isso, né? Quando a gente vai lá e colhe nosso fruto, experimenta e saboreia, construindo nossa sabedoria, você valida o seu processo de viver. Você valida, você não apenas existe, mas você valida a sua vida, a sua experiência, a sua história. Pois é, tô aqui, ó, só pensando no fruto que não, nos frutos que podem não ter sido colhidos por mero medo. Você tem medo da tua colheita? Ó, vai render, hein? Ilma, isso aqui vai render. Vamos falar mais disso. Então, gente, a ideia central. Não tem cura sem processo. O caminho da felicidade envolve a cura. Você precisa fazer as pazes com o processo para experimentar o seu plantio, colocar a semente no solo, observar o momento da colheita e não deixar passar o tempo do fruto. Tudo isso te leva até o caminho da sabedoria. Tudo isso é cura. A cura envolve tudo isso, né? Tem para quem gosta de contos, né? Tem um seriado na Disney, chama Agatha para Sempre. Não sei se vocês assistiram, né? A Filipa, oi, boa noite, Filipa, seja bem-vinda. Perfeita essa análise, muito obrigada. Mais lives com esse tema. Vamos fazer, hein, dona Ilma? Vamos combinar uma live sobre isso aqui. Pode deixar que eu vou expandir o assunto. Lá no Disney Plus, tem uma série chamada Agatha para Sempre. É uma série que vai falar de uma bruxa que perdeu seus poderes, é uma continuidade da historinha da Marvel e tem uma simbologia muito legal. Ela busca, né, ela se reúne com outras bruxas, cada uma representa um elemento e elas vão percorrer um caminho, né? Então elas buscam esse caminho
porque esse caminho vai devolver os poderes que elas não têm mais. Então, qual que é a ferida dessas mulheres? A ferida é ter perdido o seu poder. O que faz a gente perder nosso poder? As dores, as dificuldades, as programações, não é? Tudo isso faz a gente perder nosso poder. Então eram mulheres ali, né, que buscavam recuperar o seu poder e para isso tinham que trilhar um caminho. Então elas se reúnem e aí tem uma musiquinha lá quando elas se reúnem e uma parte da música diz assim, o caminho vai se revelar, os laços vão fazer a porta aparecer. Então, quando que o caminho se revela? Relacionamentos. Quando a gente pensa em laços, a gente pensa em relacionamentos. A gente pensa em possibilidades, em espelhamento. A gente pensa nas provocações que acontecem dentro das relações. A gente pensa nas projeções. Aquilo que eu estou vendo no outro, na verdade, mora dentro de mim. Enfim. E depois tem uma outra parte que diz, novamente, o caminho vai se revelar desse ritual, a glória é o final. Então, só encontra o caminho quem caminha. Não vou dar spoiler, mas elas vão passando por várias etapas e cada etapa é uma casa. E quando elas entram na casa, elas vestem um personagem, elas automaticamente acontece isso, e elas têm um tempo para cumprir um desafio, e se elas não cumprem esse desafio, a consequência disso é a morte. E a morte do quê? Quando a casa, ela geralmente representa o nosso inconsciente, né? Simbolicamente no filme representa o inconsciente. Quando elas entram ali, elas precisam ser desafiadas e vencer, superar uma etapa para seguirem, continuarem no caminho. Só que para isso alguns aspectos precisam morrer dentro delas, então elas vão fazendo trocas até que elas consigam fazer esse processo de recuperação do poder. E pra gente não é diferente. O caminho, essa jornada, ela vai apresentar desafios, vai oferecer propostas. Muitas vezes a cura, ela vem fantasiada de dor. Por que fantasiada de dor? Porque a dor, o sintoma, aquilo que não tá bom é um convite para você analisar de novo. É a forma que a vida tem de te mostrar que algo tá fora do trilho, que algo tá desconectado de você, ou que você se desconectou do seu sentir ou da sua alma e que você precisa se recuperar. A Filipa disse que não sabe se consegue ficar, são 4 horas a mais, fica tranquila, pode ir dormir, vai descansar, Filipa, a live fica gravada e depois você pode assistir no YouTube e no Spotify, né? Então, para quem gosta de simbologia, o nome é Ágata para Sempre, tá no Disney. Você encontra na Disney para assistir no aplicativo. Gente, eu sou ótima com tecnologia. Enfim, tá no Disney Plus e você encontra para assistir lá. Tem uma historinha que vem antes, porque sabe que a Marvel ela vai juntando os pedaços, né? Mas dá para assistir independente de ter assistido a história anterior. É a continuidade da história da WandaVision. É bem legal, assim, a simbologia, parece uma coisa infantil, mas o conto, a mitologia, na verdade contam sobre os dramas humanos, contam sobre os nossos processos, né? Então, por exemplo, o mito de Quiron. Na mitologia grega, Quiron é um centauro e quando ele nasce, ele já sofre a primeira dor que grande parte de nós humanos sofremos, que é a dor da rejeição da mãe dele. Por que ele é rejeitado pela mãe? Porque a mãe é uma ninfa casada com um deus e quando ele nasce ele é metade gente, metade cavalo. Ela olha e fala, meu Deus, isso aqui é uma aberração e eu não quero esse filho. Ela pede para ser transformada em árvore. Então ela se retira do processo materno, né, e o rejeita. Depois ele é adotado por outras pessoas, por outros deuses, ele acaba sendo um representante da sabedoria no grupo dele, que é um grupo de selvagens, porque são metade homens e metade cavalos, né? Então essa ferida inicial, essa ferida da rejeição faz ele ser muito acolhedor, leva ele para o caminho oposto. E eu posso garantir para vocês, as pessoas que sofreram alguma espécie de abandono na infância, quando começam a compreender o seu processo interno, elas não querem que outras pessoas sintam o mesmo. Então o que elas fazem? Elas acolhem os demais.
Pessoas que têm marcas de rejeição são as pessoas mais amorosas que eu conheço. Então, claro, obviamente, quando essa pessoa não se revolta, né? Às vezes ela escolhe um outro caminho. Mas geralmente é assim que acontece. A nossa ferida, né, inicial nos dá a potência necessária para seguir nosso caminho. E a mitologia conta muito sobre isso. Qualquer dia eu falo mais sobre Kiron, sobre toda essa história. Porque a história de Kiron ele é imortal, né? Mas um dia lá ele recebe uma flechada por acidente e acaba tendo uma ferida que não se cura. Mas como ele é um sábio, todos o procuram e ele ajuda muitos daqueles que vêm ao seu encontro, mas ele não consegue curar aquela ferida. Só que ele é imortal. Então depois ele faz uma troca para ganhar o troféu por essa existência, que é a transformação da sua existência, que seria a morte. E aí ele faz essa troca e consegue a sua libertação, né, daquele corpo, daquela vida, daquela existência. E aí conta-se que ele ganha um presente, que é a constelação de Sagitário, onde você vê um centauro, né? Então, assim, a mitologia ela faz parte do inconsciente humano, porque onde começa a mitologia? A mitologia começa na contação da história da humanidade. Então, antigamente não se escrevia sobre isso, mas para se explicar os fenômenos da natureza, o raio, o trovão e tudo mais, eles colocavam nomes de divindades, né, ou criavam essas divindades, e isso foi sendo constituído no inconsciente da humanidade, né? Portanto, se você pega lá qualquer livro de mitologia, parece uma tragédia pura. Por quê? Porque representa os dramas humanos, né? Então, muito do que tem ali são as contações de histórias sobre nós, sobre a humanidade, o trajeto que a gente trilhou, né? Bom, gente, estamos chegando aqui ao final de mais uma live. Hoje vocês ficaram quietinhos, né? Eu acho que vocês entenderam bem o tema ou não entenderam nada. Então, se não entendeu nada, volta, assiste de novo. A live vai ficar gravada. Então, só para fixar, o tema de hoje foi sobre o caminho da cura. Você banca esse processo? Então, a gente falou aqui de cura, processo, felicidade e sabedoria. E aí, vai ficar gravado para vocês assistirem quantas vezes vocês quiserem. Verdade com Açúcar, eu vou falar um pouquinho mais sobre esse tema, vou pensar como que a gente pode percorrer ele e a gente volta aqui para dar continuidade, tá bom? Gente, muito obrigada por vocês me acompanharem até aqui e aceito sugestões de temas, tá? Pode deixar ou me mandar no direct ou escrever aqui embaixo da própria live. Keila, que bom que você tá aqui, um beijão para você. Gente, beijo gigante e até quarta-feira que vem. É feriado, mas eu aviso se eu não vier, tá bom? Um beijo pra vocês e até mais. Tchau, tchau.